Eu agradeço mais uma vez a Deus por poder contemplar a natureza e ver em cada folha que se move, em cada flor que desabrocha, a manifestação de Deus na minha frente. E convido a você que está me assistindo para nós meditar na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 3 e o verso 10 de Êxodo. Vamos meditar nessa palavra e vamos rogar a Deus para que Deus possa nos abençoar por meio da sua palavra, nos revelando a sua vontade pela sua palavra. No versículo 10 do capítulo 3 de Êxodo, nós encontramos: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, diante dessa palavra, meditar com você sobre o que diz aqui nesse versículo. E tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele tem aqui na terra um povo que está dentro de um plano de Deus desde antes da fundação do mundo. E Deus trabalha com esse povo e acompanha esse povo e tira esse povo daquilo que lhe faz sofrer pela sua palavra. Nós vimos aqui que Deus falou com Moisés e enviou Moisés para o Egito, não para tirar ou salvar ali uma população em geral. Deus estava com os olhos voltados para um povo, os filhos de Israel do Egito. E Deus vem guardando esse povo, vem falando com esse povo por meio da sua palavra. Deus, ele não fala com ninguém por meio de uma organização religiosa, de um grupo de pessoas. Deus, ele fala através da sua palavra. Se você atentar para essa mensagem e o que vamos meditar, Deus pode falar com você nessa mensagem. Que Deus te abençoe e que você possa receber a revelação de Deus. Nós podemos ver aqui no versículo 7 do capítulo que estamos lendo: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho visto o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Nós podemos observar aqui que Deus, sempre quando falou com Moisés, ele citou um povo. Aqui no versículo 10 ele nos diz: Tires o meu povo. E agora no versículo 7 ele disse: Tenho visto a aflição do meu povo. Não é de uma população que estava no Egito. É um povo de Deus, que Deus tem aqui na terra, predestinado por Deus, dentro de um plano de salvação que vem de Deus. E Deus sempre falou com esse povo, louvado seja o nome de Jesus, pela sua palavra. Quando Deus resgata um povo, ele nunca leva para uma denominação ou para um grupo organizado. Deus, ele traz para a sua palavra, para seguir a Deus, olhando para a sua palavra, que é a voz de Deus. Aquele que não está dentro desse plano de Deus, ele não reconhece a palavra de Deus como a voz de Deus. Ele somente reconhece a sua denominação religiosa aonde ele está.
Deus sempre usou um homem para falar com o seu povo aqui na terra, para resgatar do sofrimento e do jugo do mundo e trazer para a sua palavra. Nós podemos ver lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus falou com Noé e diz que não suportava mais o pecado do povo. Deus falou com Noé e colocou em Noé a sua palavra para tirar ali o seu povo. Não interessava o número, mas Deus estava cuidando e guardando aquele povo que estava ali, crendo em Deus e clamando a Deus, não crendo numa religião e seguindo uma religião. E Deus vem sempre falando com esse povo, chamado povo de Deus, e vem dando livramento a esse povo e abençoando esse povo pela sua palavra. Todos os movimentos que Deus fez com o ser humano na terra foi por meio da sua palavra. Nunca foi por uma denominação religiosa, ou por um grupo, ou por alguém que estudou e levantou uma denominação. Deus, ele procura aquele que tem a sua fé voltada para ele e coloca nele a sua palavra para falar com seu povo e resgatar do sofrimento. O primeiro movimento que nós vimos depois de Moisés, quando Moisés tirou aquele povo do Egito, aquele povo foi mergulhando no sistema mundano de religião e eles estavam totalmente distanciados de Deus. E o primeiro movimento que Deus fez foi com Martinho Lutero. Quando chegou a era das reformas, Deus, ele colocou a sabedoria naquele homem chamado Martinho Lutero, e Martinho Lutero tirou daquele sistema, daquele jugo de Roma, um povo, não uma população em geral, tirou um povo chamado povo de Deus, que atentou para a palavra de Deus e creu na sua palavra. E Martinho Lutero tirou aquele povo dali, do jugo de Roma, para seguir a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Martinho Lutero ele organizou aquele grupo, louvado seja o nome do Senhor, Deus se retirou daquilo ali e eles voltaram novamente para o lugar, o sistema aonde eles tinham saído, aonde Deus tinha resgatado pela sua palavra. E é sempre isso que está acontecendo no mundo. O povo de Deus, ele está atento para a voz de Deus, ele crê na palavra de Deus como a voz de Deus e segue, louvado seja o nome de Jesus, a sua palavra. Hoje nós estamos vendo aquele movimento que Deus usou Martinho Lutero e tirou lá do jugo de Roma. Eles voltaram novamente e se organizaram como antes eles estavam, e hoje eles estão distanciados da palavra de Deus, muito mais longe do que estava o catolicismo romano quando eles saíram naquela época. Com negociação, com mundanismo, com vaidade, e não olho mais para a palavra de Deus. Mas continua Deus com seu plano e com o seu povo aqui na terra. Aquele que é predestinado por Deus, ele crê na palavra de Deus e ele está atento, louvado seja o nome do Senhor, à voz de Deus. E ele segue a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo o mundo completamente retalhado de denominação
cada um olhando para a sua denominação e não crendo mais na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu, há poucos dias, eu falei com um senhor que me disse que era um pastor da igreja luterana. E nós estávamos conversando e eu disse para ele que os ossos de Martinho Lutero estavam rolando no sepulcro onde ele estava, vendo o que estavam fazendo aqui na terra e usando o seu nome. E aquele homem olhou para mim e riu e disse que quem morre, louvado seja o nome de Jesus, não vê mais nada. Louvado seja o nome de Jesus. E eu lhe disse, é na sua incredulidade que você acha que não vejo. Mas se nós olhar, louvado seja o nome de Jesus, para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, ele continua, bendito seja Deus, com aquele que ele levanta e coloca na sua palavra, ele continua, bendito seja o nome de Jesus. Nós podemos ver ali em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver como Deus, ele continua com aquele que é chamado para a sua obra, aquele chamado homem de Deus. Nós vimos aqui, Mateus capítulo 1, versículo 21, que nos diz, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, louvado seja o nome de Jesus, dos seus pecados. Deus, ele enviou Jesus Cristo, bendito seja o nome de Jesus, ele enviou para esse povo. Jesus não veio para uma população que existia no mundo na sua época. Ele veio para esse povo. Aqui diz o seu povo, ele livrará o seu povo dos seus pecados. E Deus continua, louvado seja o nome de Jesus, atento para esse povo. Nós vimos quando, aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo 30, nós vimos aqui quando Jesus Cristo, ele estava aqui na terra, louvado seja o nome de Jesus, que ali existia um homem chamado Moisés e Elias, que já havia partido dessa terra. Moisés já tinha sido morto e Elias tinha sido levantado para Deus, mas aqui nós podemos observar no capítulo 9 de Lucas e o versículo 30, o que nos diz aqui, e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ali estavam os homens de Deus, Moisés e Elias, eles não estavam mortos sem ver nada, como disse aquele homem, mas ele estava ali, louvado seja o nome de Jesus, continuando como homens de Deus, falando com Jesus Cristo antes da sua crucificação. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver no livro de 1 Samuel, bendito seja Deus, nós vamos ver o que nós encontramos aqui em 1 Samuel, no capítulo 28, e o versículo 15 em diante. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado, estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus tem desviado de mim e não me responde, mas nem pelo ministério dos profetas e nem por sonho. Por isso te chamei a ti,
para que me faça saber o que hei de fazer. Quando Saul, ele estava desviado da palavra de Deus, que ele não cria mais na palavra de Deus, e Deus se retirou dele, ele foi consultar aquela feiticeira de Andor, e Samuel foi chamado ali pela aquela feiticeira, e ele se apresentou diante de Saul e disse, então disse Samuel no versículo 16, por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor o tem te desamparado, e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito, louvado seja o nome de Jesus, contigo, como pela minha boca, disse o Senhor, tem rasgado o teu reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Ali estava um homem que já há 2 anos ele estava morto, um profeta de Deus. Ele estava diante de Saul, com seus 5 sentidos atentos, ativo ali, falando com Saul, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz aqui no versículo 19, e o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Louvado seja o nome de Jesus. Ali nós vimos um profeta que há 2 anos Deus já tinha recolhido, e ele estava ali diante daquele homem que não cria mais na palavra de Deus, que era Saul, e ele ainda continuava, louvado seja o nome de Jesus, sendo um profeta de Deus. Deus cumpriu, se nós examinar aqui na palavra, Deus cumpriu tudo aquilo que Samuel disse a Saul depois de 2 anos morto. E Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, para um religioso que aceita uma religião, e muitas vezes está ali até assalariado por uma denominação, se intitulando pastor, para esse, a palavra de Deus, ela está morta. Ele só crê na sua religião. Bendito seja o nome de Jesus. Se você que está me ouvindo, você conhece a história do sistema religioso, você deve de saber dos verdadeiros labirintos de túnel, quilômetros de túnel construído em Roma, aonde estão ali os verdadeiros cristãos que foram perseguidos e mortos pelo sistema, e eles estão ali negociando até o dia de hoje com aquilo ali como um monumento histórico. E aquilo está rendendo lucro, louvado seja o nome de Jesus, para o sistema romano. E toda a denominação que se levanta quando Deus tira um povo e ele se denomina e ele se organiza, ele volta de novo para o mesmo sistema, com a mesma negociação, e ali eles estão fora de Deus e não creem mais na palavra de Deus. Nós podemos ver em Apocalipse, que nos diz ali que eles estão negociando até mesmo com almas e com corpos de homens. E é o que nós estamos vendo hoje no mundo, essa negociação. Por trás de toda a denominação, grande organização, nós podemos ver que existe um cemitério organizado e eles estão ali negociando com aquilo ali, vinculado àquela denominação, e uma rede de funerárias
e ali estão eles com seus mercadores, negociando em busca do dinheiro. Mas o povo de Deus aqui na terra, ele está atento, louvado seja o nome de Jesus, para a voz de Deus. Ele não está dentro dessa negociação organizada pelo homem. Nós vimos que quando Deus falou com Moisés, ele olhou para a palavra de Deus e saiu conforme a palavra de Deus tinha lhe dito. Nós podemos ver quando Deus falou com Abraão, Abraão também, ele olhou para a palavra de Deus e seguiu em frente, enxergando o invisível que Deus tinha lhe mostrado. E ele alcançou a vitória. Deus, ele tem um povo aqui na terra que ele fala com eles pela sua palavra, que ele governa pela sua palavra, não uma denominação. Satanás, ele sistematizou este mundo e ele trouxe os muros eclesiásticos e dividiu esse mundo em grupos. O ser humano está todo dividido em grupo, cercado por muros eclesiásticos, e eles não conseguem mais crer na palavra e não conseguem enxergar além daqueles muros. Quando Deus quer falar com um homem que está dentro de uma denominação, aquele homem não crê na palavra de Deus, porque ele não olha para a palavra. Ele olha e enxerga os muros eclesiásticos, aonde ele está ali dentro encerrado, e se Deus falar com ele, ele tem que sair e ir falar com o fundador daquela denominação, ou ele ir falar com a federação, uma convenção, e ele não crê mais na palavra de Deus. E Deus não pode falar mais com o religioso, somente com seus escolhidos, com aqueles predestinados que Deus tem na terra, e Deus enviou, louvado seja o nome de Jesus, a sua palavra, e enviou Jesus Cristo para a libertação desse povo, e eles estão livres de todos esses muros eclesiásticos e de doutrina satânica, e eles estão atentos à voz de Deus e ouvindo a voz de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você está estranhando até mesmo essa mensagem, porque você está cercado pelos muros eclesiásticos, e se Deus falar com você, ou tem falado, você olha para a sua direita, e ali você enxerga o muro eclesiástico, à sua esquerda, à sua frente, nas suas costas, e até mesmo para cima, você já está enxergando o muro eclesiástico, não consegue mais contemplar Deus, não consegue mais falar com Deus, você está encerrado ali dentro daquele muro eclesiástico, que são as denominações satânicas que Satanás ele trouxe para a terra. Mas Deus quer lhe tirar hoje daí, de dentro desses muros, aonde você está encerrado, abrir, botar por terra, como ele fez com Josué, lá nos muros de Jericó, para que você possa enxergar a Deus e crer novamente na palavra de Deus e ver que Deus está falando contigo e você não está atento à voz de Deus porque você está olhando para os muros eclesiásticos. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus falou com Abraão, ele não estava encerrado nos muros eclesiásticos. Ele olhou para a palavra de Deus e seguiu em direção à vitória e à promessa que Deus tinha lhe dado, olhando para o invisível, para aquilo que ninguém podia enxergar. Abraão, pela fé, ele estava avistando aquela terra onde Deus tinha lhe prometido. E esse povo de Deus que não está enchiqueirado dentro dos muros eclesiásticos, ele pode
enxergar, louvado seja o nome de Jesus, a Deus pela fé e caminhar pela sua palavra. A cada dia que passa, nós vimos Satanás encerrando mais o povo na denominação, cercado pelos muros eclesiásticos, e se ele fala com alguém, ele vai consultar a sua convenção, ou ele vai consultar o seu fundador daquela denominação, e ali ele não pode ver que Deus está na sua palavra, louvado seja o nome de Jesus, para lhe guiar. Hoje nós vimos que se você não tiver estudo, não for cursado, não tiver teologia, os muros eclesiásticos, eles não lhe aceitam. E ali o povo está cercado por esses muros eclesiásticos que Satanás trouxe para a terra, e Deus está procurando homens como Abraão, como Moisés, como Elias, como João Batista, louvado seja o nome de Jesus, como Paulo, que diz que quando Deus falou com ele, ele não consultou a carne nem o sangue, e nem sequer aqueles que eram apóstolos antes dele. Ele olhou para a palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus, e se posicionou na palavra de Deus e seguiu, louvado seja o nome de Jesus, guiado por Deus pela sua palavra. E é isso que Deus quer fazer com você, meu querido irmão e meu querido amigo, que está aí encarcerado dentro de um quadrado chamado denominação, cercado pelos muros eclesiásticos que Satanás baixou à terra, e você não tem liberdade, e você não crê mais que Jesus Cristo veio para te libertar. E Deus quer te tirar daí, e quer falar contigo pela sua palavra, e te guiar, louvado seja o nome do Senhor, e te levar até a vitória. Hoje nós estamos vendo um mundo totalmente escravizado pelo inimigo. Nós vimos que a palavra de Deus, ela diz e nos fala sobre a Babilônia. E hoje nós estamos vendo a verdadeira Babilônia no mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Nós estamos vendo hoje que ninguém mais crê na palavra de Deus, e um diz eu sou daqui, e eu sou dali, eu pertenço à denominação essa, pertenço à denominação aquela, e a verdadeira Babilônia é uma confusão fora da palavra, e Deus está procurando os seus escolhidos, aqueles predestinados, que Deus predestinou, Deus diante da fundação do mundo, para tirar dessa Babilônia de confusão e dos muros eclesiásticos e trazer para a sua palavra, para fazer parte, louvado seja o nome de Jesus, do povo de Deus. E andar com Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe, você que está me ouvindo nessa mensagem, e te dê a revelação, e hoje você possa olhar para a palavra de Deus e enxergar além dos muros eclesiásticos e ver que Deus tem uma obra, louvado seja o nome do Senhor, de libertação na tua vida, e Ele quer te libertar. Ele quer te tirar do pecado, Ele quer te tirar do mundo, Ele quer te colocar na sua palavra e falar contigo e andar contigo, para a glória do seu nome. Esse povo de Deus, que está aqui na terra, chamado povo de Deus, talvez você está me ouvindo, e você pode pensar com você, mas qual é a identificação desse povo? O que ele deve ser? Louvado seja o nome de Jesus. E quem era esse povo? E quem hoje ele é? Eu quero lhe dizer que esse povo é o grupo
tirado para fora. A igreja do Deus vivo, que foi tirada do mundo, que foi tirada lá no tempo do dilúvio, que foi tirado no tempo de Moisés. E essa igreja, louvado seja o nome de Jesus, que Jesus Cristo veio para libertar esse povo que faz parte dessa igreja, ela segue caminhando, louvado seja o nome de Jesus, na palavra de Deus, são os tirados para fora do mundo, para fora das religiões, para fora do pecado, para fora dos muros eclesiásticos e caminham em liberdade com Deus, louvado seja o nome de Jesus, e a verdadeira igreja de Deus marchando aqui na terra, de vitória em vitória, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos com uma pessoa que diz eu sou daqui, eu sou dali, esse grupo tirado para fora, ele não foi instituído por um bispo, ele não foi instituído por um papa, ele não foi instituído pelo seminário, ele foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo, que veio ordenado por Deus, como diz ali em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, para livrar o seu povo, louvado seja o nome de Jesus, dos pecados desse mundo. E Deus está falando com você, nesse momento, para lhe resgatar, para lhe trazer para esse povo de Deus, fora dos muros eclesiásticos, fora do mundo, fora do pecado, e te colocar na palavra de Deus, para reinar com Deus e viver com Deus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, que você possa entender a revelação dessa mensagem e hoje você possa ter a fé, como Josué, quando recebeu a palavra de Deus, para derrubar os muros de Jericó, ele pôde obedecer à palavra de Deus e dar a volta naqueles muros e tocar a trombeta conforme Deus tinha lhe ordenado, e os muros caíram naquele momento. Quem sabe se hoje você se levanta da sua incredulidade e você pode confiar na palavra de Deus e colocar a sua fé na palavra de Deus, e você vai começar a ver que os muros que te cercam, eles vão começar a cair por terra. E você vai fazer parte da verdadeira igreja de Deus. E você vai ser um verdadeiro cristão, tirado para fora. Você vai pertencer ao povo de Deus, aos filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, e você possa hoje tomar uma decisão e apoiar a sua fé na palavra de Deus que está falando com você, e Deus vai te libertar e te resgatar da onde você está, sendo um prisioneiro de Satanás, atrás de uns muros eclesiásticos, com todo o mundanismo, com todo o pecado e toda a negociação. E quer te libertar e te trazer para junto do povo de Deus, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.